Tá aí? Foi. Iniciou? Acho Vermelhinho? foi. Sim! Gravação iniciada, muito bem. Estamos aqui de volta com mais um convidado especial aqui no nosso Imagina Se Pega no Olho. Eu perdi a conta, na verdade, da quantidade de programas que a gente andou fazendo recentemente que não tem convidados especiais. Mas enfim. Todos agora. Se vocês sentirem saudades, a gente faz um programa especial só eu e a Gabi aí. Mas esse programa, na verdade, é um programa que veio, o tema do programa veio de uma inquietação da Gabi em um certo momento, nas últimas semanas, quando a gente viu alguns assuntos, a gente vai falar destes assuntos, vai dar os nomes aos bois, né? Vamos falar de cada um desses casos aí ao longo da conversa, mas uma inquietação que pintou quando a Gabi começou a ver um caso, outro, um talvez mais ligado às celebridades, o outro mais ligado à política. Ela começou a juntar as coisas e falou, bicho, qual é a necessidade das pessoas se exporem tanto assim? O que está acontecendo? Porque elas têm esse ímpeto de ter que se mostrar nas redes sociais e, mais do que isso, ter que dar satisfação de alguma coisa nas redes sociais. Na verdade, a inquietação surgiu, vamos dar nome às pessoas, né? Por favor. A inquietação surgiu daquele lance da Sandy, na separação da Sandy, onde surgiu a questão dela falar: Sandy e Lucas explicam a separação no Altas Horas. Eu falei, gente. Não, primeiro eles fizeram. Primeiro, qual foi o ponto? Eles fizeram um post em collab conjunto nas duas contas do Instagram deles, anunciando a sua separação. O que já é uma coisa que eu já acho por definição bizarra. Até aí, pra mim, tudo bem. Eles são um casal e aí são celebridades e estavam comunicando. Pra quê? Essa é a minha pergunta. Eu não sei. Acho que é porque eles acharam mais intimista você falar sem usar assessoria de imprensa, enfim. Mas sem ir na Ana Maria Braga. Questão da Ana Maria Braga. A Luísa Sonza também é outra que foi, né? Mas o que me deixou mesmo foi por que explicar uma separação? Como se separações tivessem que ser explicados ou tivessem explicação. Muitas vezes a gente não sabe nem por quê, né? São vários fatores, não é uma coisa só. Tipo, não gosto que fulano aperta a pasta no meio, mija com a negócio da privada e suja tudo, sei lá. Não é uma coisa só, uma separação. Eu digo aqui por conhecimento de causa, que eu já me separei 3 vezes, tá, gente? Então, assim, são muitas coisas que corroboram para uma separação. Mas, enfim, esse foi um dos assuntos. Pois é. No fim das contas, essa coisa das celebridades aí e tal. E das pessoas falarem tudo na internet, tudo. Assim, hoje eu comi feijão e arroz e carne. Aí hoje eu fui 2 vezes no banheiro. Tipo, essa hiperexposição. Para quê? O que elas esperam? O que elas querem? Vamos lá, a gente vai falar sobre esse assunto e todas as suas derivações. A gente está aqui com o Marcos Donizete, que é... me corrija aí se eu fizer a apresentação, tá? Fizer a apresentação correta aqui, tá? Ele é psicólogo, é estudioso nas áreas de psicopatologia e saúde pública, psicólogo clínico de orientação psicoanalítica, e ele também atende, obviamente, né, os seus pacientes em consultório próprio, particular e tudo mais. Esse sou eu mesmo. Então acertei, tá muito correto, bem. Tá corretíssimo, passou. Fui no LinkedIn, né? Deu certo. Muito bem. Puxa, eu tenho LinkedIn. Eu não lembrava que eu tinha um LinkedIn, olha aí. Tá lá, ó, tá a biografia. Mas ainda tá atualizado, então, ótimo. E fora que o Doni também é amigo meu há quase, 30 anos, não vamos falar aqui as idades, mas... Não, quase 30 isso, não, né? Não. Isso eu não era nem nascido há 30. Seja muito bem-vindo, Doni, não imagina se pega no olho. O prazer é meu. O prazer é meu e o assunto é bom, gostei. Muito bem. A gente já entra nele? Como é que é? Cara, eu ia te perguntar justamente isso. Vamos lá, vamos começar falando primeiro sobre essa questão. A gente teve, na verdade, tem uma questão extra bônus nessa história, porque a gente começou a ver a história toda das celebridades, né? Enfim, isso é modus operandi, né? Enfim, das celebridades hoje no mundo das redes sociais. Vai lá, se justifica, casou, não casou, separou, teve filho, traiu, tem isso. Mas aí esse assunto se complementou depois com a história da assessora da Aniele Franco, que fez toda lá uma piada envolvendo o time do São Paulo e não sei o que, blá, 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 quando ganhou a Copa do Brasil contra o Flamengo.
e que, obviamente, gerou um vucu-vucu. Ela fez uma piada infeliz lá nos stories, não sei o quê, mas aquela coisa de ter a necessidade de fazer a piada nos stories para todo mundo ver, mesmo sabendo que hoje é uma figura não só uma figura política, um agente político, mas também é uma figura pública, se torna uma figura pública exposta, né? Então, um pouco disso também se juntou à nossa conversa. Doni, a gente queria, então, talvez seja a pergunta mais difícil que a gente vai fazer hoje, mas por que essa necessidade das pessoas de terem que expor tudo, a vida pessoal inteira, capítulo a capítulo? Necessidade de existir. Necessidade de existir. E aí já pode cortar, já terminou o programa, é isso. Existir e ser... Não, vamos falar sério agora. Gosto logo existe, é isso? Exatamente. Exatamente. Mas vamos separar, porque eu acho que na maneira como você botou a questão, né, tem elementos aí que a gente precisa separar, né? Sim. Uma coisa, por exemplo, é a celebridade. Eu acho que as celebridades, tudo bem, existe, a gente pode conversar a respeito de algo na relação com as celebridades que muda com as redes sociais, mas se a gente parar para pensar, elas estão sendo elas mesmas. Eu acho que o questionamento do porquê a Sandy está fazendo isso, bom, ela está fazendo no Instagram hoje, mas se fosse na segunda metade do século XX, dos anos 70, ela estaria indo à coluna do Ibrahim Suede no... Entendeu? A celebridade está sendo celebridade. Né? Suede, caralho, aí foi longe, hein? Mas ele era um must. Apesar de ter só 30 anos, eu lembro bem dessas coisas. O mundo das celebridades é mais ou menos esse. Mudou o alcance, talvez tenha mudado o nicho com qual essas celebridades conversam, mas é isso mesmo. Né? É de interesse público para várias pessoas, não, aí a gente pode questionar até o motivo, as projeções, etc., mas a separação da Sandy é de interesse público, de certa forma. E eles abraçam isso. Abraçavam de forma mais discreta antes? Não sei, será que essas coisas não eram discutidas em algum programa de auditório, no Raul Gil, sei lá, Chacrinha, né? É por aí. Agora, o que me interessa, e aí que eu acho também que vocês estão trazendo essa questão, é de uma existência que não é possível para o cidadão comum. Fora das redes sociais. É essa que me interessa. As celebridades estão sendo celebridades, é mesmo é um produto, né? Né? O que me causa espécie é que o cidadão comum também é produto hoje, né? O produzir conteúdo, né? Inclusive a produções de conteúdo, nós estamos aqui gravando um podcast, mas eu digo dessa situação em que a própria vida cotidiana vira o produto, né? Uhum. Não só do influencer, isso não é mais uma questão do influencer. Quando eu preciso ir para a rede social com uma foto do que eu estou comendo, para dizer alguma... o próprio conceito de privacidade, eu não sei nem se a geração Z entende o conceito de privacidade hoje, como nós entendíamos na nossa geração, né? E aí que eu vejo o problema, porque isso é sintoma, né? Isso gera angústia, isso gera... E por que acontece? Gera ansiedade, né? Não à toa, também os sintomas viraram produto, né? A gente se classifica nas redes sociais, eu sou TDAH, tem todas as 1000 classificações de autismo, né? Se você entra numa bio, você vê lá as patologias, se você entra numa live, você tem as hashtags de novo, com as patologias, né? Tudo vira rótulo porque sem o rótulo, essa brincadeira que eu fiz no começo, né? Esse lugar se torna um lugar de não existência. De não existência, logo de não amor, né? É como se eu precisasse sustentar esse semblante online para ser reconhecido enquanto sujeito mesmo. Porque fora dessa... Antigamente, meu pensamento é meio assim mesmo, vai e volta, enfim. Não, tá tudo certo. Mundo, né? Mas eu pensei aqui uma coisa agora, né? Nós aqui, a Gabi falando da nossa amizade, começando, olha quando foi, Gabi, início dos anos 2006, 2005... 2005. 2005, né? Em 2005, nós lá com blogs, os podcasts começando também, rolava uma coisa de você dizer assim, puxa, eu conheci fulano,
sei lá o que poderia ser, MSN, ICQ, blog, etc. E todo mundo achava um tanto quanto esquisito. Às vezes, as pessoas do nosso ciclo pensavam, poxa, mas você, sei lá, você começou a namorar, você tá namorando um cara que você não conhece ainda. Web Você namoro, isso. Mas esse seu amigo, você conheceu pelo ICQ e você não viu ao vivo ainda, e era sui generis, não era o comum. Hoje, as relações se deslocaram para esse espaço online. O incomum é você conhecer alguém no trabalho e começar a namorar. O incomum é conhecer alguém na sua rua, o incomum é conhecer alguém no bar. Né? Porque até para isso, as nossas relações estão mediadas pelos aplicativos. É verdade, Tinder, né? O Tinder nem é mais o que usam, né? Tem outros N aplicativos aí também. Mas é isso, as relações passaram a ser mediadas pelas telas, pelo eletrônico. E aí, cara, é muito complicado sustentar, e eu entendo essa angústia, sustentar a existência fora desse mundo online. Né, para a maior parte das pessoas. Eu vejo, por exemplo, gente que fala assim, eu quero deixar de ter um Instagram. O Instagram me faz mal, me deixa ansioso, eu não quero mais usar Instagram. Aí essa pessoa, eu li um depoimento recentemente, eu nem lembro quem foi. Caso eu lembre, eu até conto para vocês. Mas o cara falou, olha, eu parei de usar Instagram e de repente eu parei de ter contato com a minha família. Eu não sei mais o que está acontecendo que eu não vejo no Instagram. E aí como é que eu faço? Né? E aí como é que eu faço? Né? Então tem tanta essa questão de ser o lugar para o qual as relações se deslocaram, quanto um problema adjacente, um lugar onde eu preciso sustentar determinadas imagens. É um lugar de atuação, infelizmente, não necessariamente ética, né, essa exposição e esse abrir mão de privacidades e de sustentar determinados discursos, mas com certeza é um lugar de atuação moral, né, no sentido de que eu tenho que ser um determinado modelo para essas pessoas que estão me vendo aqui, né, então eu não posso mais... Por que eu estou dizendo que isso é moral e não ético? Porque o meu desejo sai de cena, né, eu não posso ser quem eu quero ser online, ou quem eu sustento ser de fato, né? Eu preciso sacrificar essa posição de sujeito em nome do semblante para esse outro. Uma persona que você quer, né? É uma persona. Uma persona que eu quero, não. A persona que o outro quer de mim. Seria bom se fosse que eu consigo, porque eu preciso sustentar uma persona que necessariamente eu não consigo sustentar. Uma persona que querem que eu seja. Isso. O meu sujeito do Twitter, o meu sujeito do Instagram, não sou eu. Pode ter muito de mim ali, pode ter, né? Pode se aproximar muito de quem eu sou, mas no limite não sou, né? E não é fácil fazer valer esse limite. Por quê? Porque eu preciso sustentar, eu preciso opinar sobre coisas, eu preciso ter posições que sejam aceitas pelo grupo com o qual eu me identifico mais, né? Isso é muito de nicho também, né? Se eu sou de esquerda, eu preciso ter determinadas posições. Coisa que me irrita um pouco, né? Do lado da esquerda, parece que há uma moral mais opressora ainda. Exato. A gente, inclusive, o nosso outro episódio foi sobre isso. As tantas esquerdas que existem. Todas essas pessoas. Eu até acho, isso dá pano para manga, para outra discussão, mas eu acho que parte do apelo da extrema-direita hoje é o fato de, estranhamente, né? Apesar de todo o conservadorismo inerente, a direita diz para as pessoas, olha, vem cá ser quem você é. Sustenta seu preconceito aqui que a gente tá de boa. Né? A gente aceita você podre mesmo que eu posso ser podre, eu posso projetar minha... Pode falar. Se a gente parar para pensar, isso que eu estava falando, ou seja, mesmo toda aquela discussão, que era uma discussão em tom de piada, mas, cara, faz todo sentido com isso que o Doni está falando agora, toda a questão estética, ou seja, tudo que é, sei lá, as coisas que são enviadas pelo WhatsApp, por exemplo, da galera da extrema-direita, os caras são feitos, as coisas são feitas, sei lá, num PowerPoint, Sim, a estética direitista, a gente estudou, eu estudei isso. Aquela estética, o cara faz ou num PowerPoint ou num paintbrush da vida, qualquer coisa tosqueira mesmo, e a galera abraça aquilo, puta, que legal, incrível, e aí você olhando aquilo, você fica, Jesus, é isso mesmo? É fácil ser direita, né? Você não precisa, é fácil ser direita, você não precisa ter certos compromissos. Né? É tudo muito encenado. Engraçado, eles. Interessante pensar isso aqui, né? Essa primazia da persona, do que eu tô chamando de semblante nas redes sociais,
por incrível que pareça, eles jogam melhor com isso. Uhum. Né? Eles não se sentem tão nessa vibe de precisar corresponder a essa pessoa. Divididos, né? Exato, né? Fragmentado, como se a gente tivesse que se fragmentar. E assim, né? eu não acho que o mundo mediado pelas telas traz novos problemas. Não acho. Eu acho que ele antecifica problemas que já existiam. Porque essa questão da demanda, essa questão de ser definido pelo olhar do outro, sou suspeito para falar, Lacan já dizia da própria constituição do sujeito no olhar do outro, então assim, né, isso não é novo. Né? O precisar ser visto para existir, o precisar ser visto para existir e ser amado, tudo isso já estava conosco. Pré-internet, sei lá. Né? Porém, quando o nosso campo de relação se desloca para o digital, aí fudeu, porque a intensidade disso é inimaginável. Né? A gente está o tempo todo, fora, além dessas questões todas, né, tem o lado mecânico, né, de rolar a tela, eu não estou fazendo nada, eu não consigo mais ficar só olhando para o teto. Né? Eu preciso abrir o celular e ficar mexendo o dedo, quase todo mundo está, de alguma forma, submetido a isso. Sim. E aí, cara, a intensidade dessas demandas da nossa própria neurose, elas vão aumentando exponencialmente, com efeitos que eu ainda não sei prever, para ser sincero. Né? Eu fico pensando assim, talvez dando 2 passos para trás e tentando enxergar o contrário. Tem um sketch maravilhoso de um grupo de humor, eu não vou lembrar exatamente qual é o grupo, brasileiro, inclusive, mas que era numa pegada assim, a menina conheceu o cara numa balada e ela foi perguntar para ele qual era a arroba dele no Instagram. E ele falou, não tem Instagram, não. Aí ela falou, não, qual que é a sua arroba no... Era Porta dos Fundos. Eu não sei se é porque é mais longo. O vídeo é mais longo. Não tem a cara do... Eu tava tentando pensar se era do Porta dos Fundos, porque os vídeos do Porta dos Fundos tem 2 minutos, qualquer coisa assim, o vídeo é um pouco mais longo. Mas, de qualquer forma, assim... Aí ela, não, tá bom, qual que é a tua arroba no Twitter? Não, não tenho Twitter. Não, mas peraí. Como você não tem? Aí ela entra numa pira... Uma pira de que o cara não existe. De que ele não existe. E vai pros amigos, vai conversar com os amigos. Vamos... Você pegou o nome do cara? Pegou o telefone? Peguei... Vamos stalkear, jogar esse cara no Google para tentar encontrar. E o cara não existe. Ele não tem redes sociais, não gosta, não sei o quê. E ela fica numa pira e, no fim das contas, ela não quer mais sair com o cara porque ele não... Ela acha ele suspeito demais porque ele não tem nada. Mas eu já vi isso fora da sketch. Isso então... no Twitter não é piada. Imagina. Eu já vi pessoas conversando no Twitter dizendo assim, olha, se fulano é low profile... Alguma coisa... E é isso que eu falei há pouco, da moral, né? Da moral imposta, alguma coisa tem para esconder. Exato. Se você é low profile, é porque você tem que esconder alguma coisa. Né? Como assim você não posta no Instagram, na sua intimidade, né? Tem outra, com certeza. Você é casado, sei lá. Então, assim, a sketch tá só retratando... Fanfic da pessoa, né? Eu te pergunto... Eu trouxe essa sketch à tona pelo seguinte. Você acha que existe hoje... espaço para esse tipo de comportamento à vera, ou essa pessoa de fato vai ser considerada um pária? O cara que não expõe a vida dele no... Tá, aquele que talvez não exponha 100%, ou seja, que não tenha rigorosamente nenhuma rede social, talvez seja de fato um pouco mais difícil da gente encontrar mesmo. Zero. Vida eu acho que pária é uma palavra forte, né? Eu sei. Sim, há espaço. Desde que ele banque isso... Então, mas a pessoa que não tem essa vida social, essa vida digital social tão intensa, nenhuma vida, quero dizer, não tenha nenhuma vida, nenhum perfil, não sei o que, de fato hoje é mais difícil. Mas vamos supor aquela pessoa que usa tranquilo, por usar, assim. Sei lá, posta uma foto aqui, outra ali, tira uma foto de um cartaz num poste e tá tudo certo. Essa pessoa, ela... nos dias de hoje, a gente pode considerar essa pessoa como ela sendo uma exceção à regra? Ou seja, putz, essa pessoa que ela tem o total direito de não quero falar da minha vida, não quero, não sei o que. Ela teria esse direito totalmente. E hoje, no fim das contas, a gente considera isso um absurdo. Como assim você não está postando o seu prato que você comeu hoje? Eu acho que o problema é a gente né? Porque, sei lá,
Qual é o Sim, alcance do metafórico. Facebook? Qual é o alcance do Facebook? Qual é o alcance do Instagram? O alcance do Twitter eu sei que é menor que do Pinterest, sei lá. Né? Então, eu acho que existem regras que são muito aplicáveis a determinados estratos sociais, por exemplo. E eu estou falando em estrato social aqui não apenas economicamente, Sim, sim, sim. né? Mas eu não sei o quanto isso está generalizado mesmo, não sei. Talvez seja uma falha minha não saber, inclusive, né? Eu diria que, por exemplo, o Instagram é muito, muito mais prevalente do que Twitter, por exemplo, né? Eu me recuso a falar X, desculpa, X ou X, etc. Né? Twitter. Mas eu acho que não só tem espaço para estar fora dessa pretensa normalidade, quanto é necessário estar, né? Porque senão você está submetido a algo que é determinado e que vai angustiar e que vai te adoecer, né? Inclusive é um movimento que eu vejo com frequência, as pessoas dizendo, olha, eu vou fechar meu Instagram, né? Pacientes muito frequentemente falam, olha, eu tô saindo das redes sociais por um momento, tá me fazendo mal. Eu acho interessante que as pessoas comecem a perceber isso, inclusive citando o caso que você falou, né, da assessora da... Daniel. Como, né? Ministra Daniel Franco. Isso, né? Eu acho que seria muito saudável, não dá para voltar atrás e todos vamos deixar de usar a internet e não vejo porquê. Não Né? Nem redes sociais, eu gosto de redes sociais. Né? No meu caso, até por questões profissionais, ainda que eu seja muito ativo nas redes sociais, por ter uma visão da minha prática que inclusive incentiva isso, né? Eu faço uma leitura da prática psicanalítica que pressupõe que a psicanálise seja falada na polis, digamos assim, né? Uhum. Então eu acho que eu preciso me expressar e usar todos os canais possíveis para tal. Por outro lado, eu preciso fazer uma curadoria muito cuidadosa daquilo que eu mostro. Sim. Né? Então, a privacidade é um conceito que, para mim, hoje talvez seja mais importante do que jamais foi. A cada momento eu preciso decidir o que eu exponho e o que eu não exponho. Mas esse sou eu. Né? Pessoas... porque se tudo é produto e se eu preciso gerar conteúdo, eu preciso ser o conteúdo, né? Eu acho muito engraçado uma rede como o Twitter, por exemplo, que você gera absolutamente todo o apelo, né? São os nossos posts que geram apelo para aquela rede e cobram para que a gente esteja ali. Eu acho, né, a ideia do Blue, a ideia de... Ele estava falando, né, o Musk, de cobrar para todo mundo, né? Tinha essa... Sim, quero cobrar de todos. E é sensacional, porque do ponto de vista do capitalismo, faz sentido mesmo que ele pense isso, né? Mas nós somos o produto e o gerador do produto ali. E é muito conveniente para o modo de produção que isso se torne uma necessidade tão absolutamente vital para nós como ser amado, como existir, como ser visto, né? Porque aí eu não questiono. Eu mando as favas à ideia de privacidade e outras coisas, como, sei lá, liturgia de cargo, né? Eu nem acho que a situação foi tão grave assim, da moça aí que foi, né, da assessora que foi despedida, a priori, até porque o pessoal da extrema-direita pegou isso para atacar, né, o ministério. Então tem uma série de questões. Teve todo um desdobramento de racismo aí. Racismo reverso. Exato. Tem uma série de reverso ainda pior, né? Gente falando, mas eu sou filho de italiano mesmo. Pelo amor de Deus, né, cara? Gente, e daí? Caguei. Mas, enfim, óbvio, a gente pode discutir os outros usos que fizeram dessa atitude dela, mas no cerne tá esse problema de eu não saber mais diferenciar, e isso vai acontecer outras vezes, né, com outros políticos e outros assessores e outras pessoas de outras profissões. Tô lembrando aqui da moça que foi selecionada para um trabalho na Globo e criticou um jornalista ao vivo. Sim, lembro. Recente também, né? Chupa, vai ter que me aguentar. Então, tipo, o espaço privado já não existe logo mais. Depois. Né? Esse é o problema. A coisa se deslocou, o espaço privado não existe mais, e a pessoa, eu não sei, eu não conheço a assessora, eu estou fazendo aqui psicanálise selvagem, né? Mas eu duvido que ela tenha realmente parado para pensar um momento sequer que o que ela estava falando ali no Instagram dela sobre a torcida do São Paulo
engraçado, eu sou São Paulino e não me senti atingido minimamente, mas enfim. Ela não parou para pensar que isso poderia ser, de fato, algo inadequado, porque se você olhar com atenção para a configuração toda da coisa, não é inadequado mesmo. Né? Deveria, mas é cada vez mais comum que as pessoas não percebam essa fronteira público-privado, ainda mais em termos de, né, pô, sou assessora de um ministro, eu deveria ter mais cuidado? Deveria, mas eu não sei se ela consegue parar para pensar nesse cuidado mais, né? Porque nós não pensamos, nós compartilhamos a nossa comida, onde nós estamos, né? E eu queria que você falasse para mim, Doni, quais são, então, as prováveis consequências dessa falta dessa fronteira entre o privado e o público? Assim, que isso vai impactar? Não sei. Eu não sou muito otimista, né? Posso dizer que aparece na clínica, por exemplo, né? As pessoas que chegam, é muito comum, até porque eu tenho presença online, então é muito comum que tenho presença online e atendo na Vila Madalena, né? Um meio intelectual, meio de esquerda na Vila Madalena, tem um público específico. Mas, então esse público, ele tem são pessoas que de alguma forma, às vezes me conhecem online, às vezes chegaram porque me viram online, e são pessoas que estão aí submetidas a isso que a gente está falando, né? É interessante, porque existe um movimento que em algum momento leva a uma percepção, olha, eu não sou exatamente esse avatar que está na tela, e que as pessoas associam a determinadas coisas, e eu não só não sou, como é muito difícil sustentar essa posição. Né? Eu sinto uma desconexão, né, entre a minha vida e essa vida mostrada. Isso, inclusive, é uma questão para pessoas que são, sei lá, influencers, né? Eu acho essa palavra horrorosa. Também. E a palavra só não é menos horrorosa que a função, né? Sim. Porque é uma apropriação pelo... É esquisito, né? Onde a minha vida pessoal precisa servir de mote para que eu venda produtos. De novo, é o capitalismo tomando, porque a dissolução dessa ideia de privacidade, ela é parte fundamental do discurso capitalista mesmo. Né? Exato. Então, o influencer, ele é ao mesmo tempo instrumento e quem sofre a ação. Porque é muito comum que a pessoa pense assim, poxa, a gente falou da Sandy, né? A Sandy eu entendo, a Sandy já é uma celebridade. Eu acho que é um problema e é muito angustiante para o sujeito que é gente como a gente, que tem, sei lá, por algum motivo tem, e que às vezes é muito válido, algum motivo interessante, tem lá, sei lá, seus 100 mil seguidores. E é isso, né? Seguidor é como dinheiro de banco imobiliário. Exato. Não significa muita coisa, mas aí a pessoa, sei lá, começa a fazer um ad, 2 ads, 3 ads, e de repente ela precisa estar dando satisfação do namoro dela, do fim do namoro dela, do que ela fez com os filhos, de para onde ela viajou. E se ela... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Como chama aquela youtuber que sumiu faz um tempo? Jojo. Não era Juju. Juju. Sei lá. Engravidou. Engravidou. Me parece absolutamente saudável, né? Pô, exato. Fui ser mãe, fui fazer, né? Fui cuidar da minha vida. E por conta disso, outro dia ela estava sendo um assunto na rede social. Exato. Com gente metendo pau, né? Como que o pessoal fala? É chapisco, né? Chapiscando ela por quê? Porque ela foi defender a privacidade dela, porque ela foi ter o filho dela. Imagina. Como ela ousa ter um filho e não me conta nada. E não transmitir o parto. Eu acho que, cara, sinceramente, mostrar filho em rede, tudo bem, escolhas, né? Cada pai lida com isso. Meu filho, se um dia eu tiver, vai aparecer depois dos 21 anos em rede social. Né? Não, e a questão de capitalizar, como você falou, né? O influenciador, essa pessoa, essa nova profissão que inventaram aí, ele ao mesmo tempo, ele é vítima e algoz. É isso, né? Tipo, ele é a pessoa que usa o capitalismo e vende a vida dele toda e é vítima desse capitalismo porque ele é escravo dele, né? E aí ele não pode
dar esses passos fora da curva. Eu não sei, algoz é uma palavra forte, né? Mas eu diria que é eu diria que é uma situação, eu diria que é uma situação que se retroalimenta. Exato, né? Porque você vai ver muito adolescente dizendo que quer ser influencer. Sim. O que você quer fazer? Quero ser influencer, quero ter um canal no YouTube. Por conta da fama e tal, que na verdade é essa coisa. Só mostra uma parte do que é verdade, né? Só mostra o lado, só joga a luz em um lado que ele quer mostrar. Ele edita a vida dele, né? Todo mundo edita. Agora, voltando à sua pergunta, né? O que fazer? Quais serão as consequências? O que fazer, eu acho que sei. Quais serão as consequências, eu não sei, né? Mas eu acho que, ainda que de forma desvantajosa, o que fazer é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos apontar a contradição disso, né? Vamos permitir que as pessoas vivenciem essas contradições, porque, de novo, tem muita gente percebendo que o meu avatar online não é tão sustentável assim, né? E na medida em que essas pessoas percebam isso, outros modos de lidar com o online, com essa mudança de espaço, de atuação e de vivência, isso pode se modificar de alguma forma, né? Eu queria fazer uma outra pergunta também, que eu percebo bastante isso, eu creio que, obviamente, você percebe muito mais do que eu, que ele deve lidar com isso na clínica. Muitas vezes, inclusive a gente já conversou sobre isso até online, muitas vezes a gente vê algumas edições da vida, ou então alguns posts, alguma coisa que é repartida aí publicamente, como basicamente um pedido de ajuda, né? Que expõe carências mil, assim, tipo, muita coisa, que você fala, meu Deus, isso daqui é praticamente a pessoa tá pedindo, pelo amor de Deus, olhe para mim, me notem, eu existo, essa coisa. Isso é muito comum, você vê isso acontecer demais dentro e fora da clínica? Essa coisa de se... Estou falando na questão de se expor. Às vezes essa exposição demasiada denota essa carência, denota essa falta de ser ouvido, de ser visto. Eu acho que aqui tem uma coisa importante, né? Quando eu falo que é uma questão de existência, não é uma hipérbole. É tudo, né? É realmente a possibilidade de existir, né? Então, eu acho que carência é até uma palavra leve para dizer disso, para dizer desse fenômeno, né? Não é que se eu não estiver atuando nas redes sociais, eu serei uma pessoa solitária, né? E aí eu fico carente nos termos em que a gente usava essa palavra, né? Eu tô um pouco mais sozinho, tô precisando fazer amigos. Esse imperativo da existência online, ele é muito mais impiedoso do que a atuação de uma carência, né? Então, vai havendo mesmo uma dissolução dos limites, né? Eu não separo mais o que era... Talvez uma pessoa mais jovem ela nem tenha tão clara essa separação do que é vida particular e do que é vida online, né? Com muita frequência. E não é exatamente que ela esteja denunciando um sintoma dela, está, muito frequentemente, né? Tô me expondo mais do que eu deveria, mas ela está denunciando um sintoma que é nosso, né? O nosso campo de existência foi deslocado. Eu acho que é muito mais grave do que só a exposição online. É uma existência online mesmo. É muito louco pra gente. Difícil. Eu tô falando isso pra você porque é difícil pra eu concatenar isso na cabeça. Porque nós já vivíamos num período anterior a isso. Então eu sei viver fora disso, tenho uma vida fora disso. Mas realmente, para a geração que já nasceu online, é muito tênue a questão, né? Tipo, é louco, na verdade, que muito assim. louco, vive lá dentro. A vida delas também. É uma fronteira porosa. Então as coisas se misturam, né? As coisas se misturam. Coisas a gente tem aquela piada recorrente, né? Que é assim, que bom que quando eu era adolescente não existiam redes sociais, não tinha internet, que senão... Eu acho ótimo mesmo. Eu também. Mas olha que louco, é muito louco assim, porque a gente... E aí eu posso dizer que, no nosso caso, talvez nós sejamos, de fato, exceções mesmo, assim, né?
Os nossos filhos, por exemplo, não são fazem um uso quase nulo. Quase nulo de redes sociais, basicamente. Uhum. Mas eu tenho amigas. Exatamente, é isso que eu ia falar. Nós somos quase, pensando no filhote, desde o mais novo, que tem 13 anos, que basicamente o que ele faz é acessar o YouTube e ele não tem perfil, e ele basicamente acessa o YouTube, assiste gameplay, assiste jogo de futebol no TikTok, coisa que o vale. Tem a filhote de 15, que também, no fim das contas, mais consome conteúdo do que efetivamente produz, não tem essa sanha, né, por produzir conteúdo. Nem se expor, nunca. Nem se expor. O filho mais velho, de vez em quando ele posta uma foto lá, mas não é nada demais, assim, é tipo, postou, saiu com a namorada e pronto, mas tipo, não é uma coisa, né, aquele desespero, assim. Nem a Sofia. E nem a Sofia. É curioso isso, na verdade. Que é uma adulta, praticamente. Que é uma adulta. E agora a gente vai falar, putz, que legal isso, não sei o que, mas isso é totalmente exceção, na real. É totalmente exceção, porque eu tenho amigas que são mães de filhos adolescentes que vêm com questões cabeludíssimas para mim, perguntando como é que você lida. Eu falei, amiga, eu não posso te ajudar. Vou te passar pro Doni, porque eu não consigo, porque não tenho nada com isso. Tipo, eu não tenho essa experiência como mãe. Eu não sei lidar com isso, porque realmente eu não tenho essa experiência como mãe. Porém, eu vejo muita questão de mães, questão de sexualização, de exposição de crianças na internet, que gera pedofilia, gente, assim, pedófilos atrás, gente correndo atrás, uma coisa horrorosa. Imagino que você deve ouvir muito mais, que elas me trazem isso. Então, é muito, essa coisa dessa existência online realmente é difícil para a gente compreender, para a gente que está nessa faixa dos 40, que já viveu sem internet, compreender. Mas sabe que eu acho que a nossa faixa, e talvez a dos millennials, né, que são os antigos. Millennials, eu acho que talvez essas gerações sejam mais suscetíveis a dificuldades do que quem já nasceu na internet, de alguma forma. Sinceramente. Por quê? Eu tenho preocupações em relação aos jovens. Uma, por exemplo, em termos de, sei lá, desenvolvimento cognitivo, né? Eu acho, sim, que a mediação das telas é mais difícil as pessoas lerem, é mais difícil as pessoas se dedicarem a atividades que demandem mais tempo e mais concentração, né? E aí são mudanças perceptíveis. Eu teria muito cuidado na inserção de telas para crianças, etc. e tal. Por outro lado, e de certo modo essa é a beleza da coisa, inclusive quando vocês narram a experiência de vocês, quem já nasceu inserido nesse ambiente vai criando mecanismos, né, para circular de outra forma, para pensar as coisas de outro modo. Então, é a parte que me dá certa esperança, digamos assim. Né? Eu não sei qual a porcentagem de jovens que realmente tem uma outra relação com esse mundo mediado, etc, etc. Porém, eu vejo, sim, soluções criativas e pessoas, sei lá, criando formas que não são as nossas, né? Eu acho que nós fomos atropelados aí pelo desenvolvimento tecnológico, etc e tal, por mais conectados que a gente seja. Mas tem uma galera que está chegando e que consegue buscar soluções de compromisso diferentes com isso. Então, nesse sentido, eu me sinto esperançoso, inclusive. Né? Sim, eu também. Eu vejo até em questão da educação, por exemplo, eu atuei bastante tempo como professora, tenho muitas amigas professoras, sou mãe de estudantes, então eu vejo, assim, formas que os professores estão encontrando de aceitar as telas, de incorporar as telas durante as aulas, por exemplo, ao invés de falar, guardem todos os celulares, né? Aquela coisa de se você não pode vencê-los, junte-se a eles. E de uma forma criativa, né? Então vamos usar, sei lá, agora a gente vai pesquisar em tal lugar, porque essa fonte é boa, ensinar questão de pesquisa, né? Consumo de mídia, né? Consumo correto de mídia, onde você deve pesquisar, quais são as fontes que você deve usar, não é todo lugar que você pode confiar no que está sendo escrito. Toda essa questão de criar pensamento crítico mesmo nas crianças, né? E fazê-las a ter pensamento crítico usando a internet e o celular e as telas como ferramenta, porque é isso que elas são. Né? E assim, eu acredito também, sou esperançosa, acredito que vai haver uma geração que vai realmente incorporar isso com menos ônus do que essa que foi atropelada,
Então é isso que a gente tá. Geralmente a gente é a geração do meio, né? Que foi atropelada. É que depende também da mudança da rede em si, né? Porque de fato a rede foi sequestrada, né? O modelo de rede social ele é muito ruim. A gente que teve blog em algum momento, que tinha aquela esperança de, sei lá, democratização da informação, né? A liberdade de você ter seu espaço, escrever, as pessoas chegarem e lerem você, isso morreu. Né, a rede social, sei lá, o Musk agora mudou a maneira como o link de notícias é mostrado, né? Assim, a questão do algoritmo, né? Aquilo é para impedir que as pessoas saiam da rede, né? O hiperlink, ele não é o hiperlink que é o, sei lá, o definidor de internet como a conhecemos, né? Eu acho que a grande revolução mesmo da transmissão de informação, de conhecimento, é a ideia do hiperlink, né? Essa conexão que você faz ali. As redes sociais não gostam do hiperlink, né? O hiperlink, ele tira o sujeito da rede social e ele vai ver menos publicidade. Vai para qualquer outro lugar. Exato. Verdade, essa liberdade não se navega mais na internet, a gente se ancora na internet. É bem diferente. São currais, né, praticamente. Ele quer encurralar a rede social, em geral, talvez esteja deixando escapar aqui uma rede ou outra, mas eu acredito que não. A rede social é onde o conteúdo vai para morrer, na verdade. Ele não gera conexão, não se transmite de fato. Entendi. Eu tenho uma questão aqui, na verdade. Quando a gente está falando dessa coisa toda de sair, eu vou tentar ir para tentar entrar no outro viés aqui. Quando a gente está falando voltando ao começo do assunto, né? Sandy, Luísa Sonza, enfim. Sim, a questão da Luísa Sonza que perpassa por uma coisa de marketing. Será que foi marketing? Será que não foi? Pois tem toda uma... Mas, enfim, ainda que, tá? E agora eu vou tentar colocar as pessoas no mesmo patamar, ainda que elas não fossem celebridades, tá? Sei lá, eu vi, não tão recentemente assim, mas, enfim, uma amiga em comum, lá da Baixada, enfim, que postou, na verdade, sobre um fim de namoro, e ela tem parcos 2.000 seguidores, qualquer coisa que vale, mas ela estava postando como se ela estivesse fazendo um anúncio solene e importante para os seus milhões de seguidores e tal. Então, tentando colocar ela e a Sandy e a Luísa Sonza no mesmo patamar aqui, quanto você acha, na verdade, que essa questão da falta de privacidade, da hiperexposição hoje com esses ambientes digitais, né, quaisquer que eles sejam, o quanto ela pode ser responsável? Porque muito se fala, não, as redes são sociais, né? Então, portanto, elas conectam pessoas. Ficou mais fácil encontrar pessoas, ficou mais fácil você se conectar com pessoas de outros lugares do mundo que não estão perto de você, ficou mais fácil você encontrar pessoas no seu perfil com um Tinder da vida, qualquer coisa que valha, sei lá, os grandes defensores costumam usar essa toada aí. Mas o quanto voltando para o assunto inicial, quando a gente estava falando de relacionamento, basicamente, o quanto essa coisa da superexposição, da falta de privacidade, pode justamente moer esses relacionamentos. Ou seja, essa falta da privacidade, ter a necessidade do perfil de casal, por exemplo, quanto tempo dura um treco desse, assim, sabe? Quanto é possível... Essa quebra de individualidade. A quebra da individualidade e da privacidade. Não só da individualidade deles, agora somos um casal, vamos ter um perfil, estamos o tempo junto, todos juntos, vamos postar fotos de nós dois juntos o tempo todo, beleza? Mas mais do que isso, assim, a gente não tem o nosso momento e foda-se o resto, assim, a gente é um casal. Eu não necessariamente preciso prestar conta sobre isso, não sei o quê. O quanto isso pode acabar corroendo, de fato, um relacionamento. Eu acho que a minha resposta soa paradoxal. Vamos lá. Eu sou um partidário, nunca usei. Deveria experimentar um dia um Tinder da vida. Enfim. Bem usado, todo aplicativo é Tinder, né? Então você não precisa instalar um app. Você não precisa instalar um app específico, né? Né? O Twitter tá lá, enfim. A gente aqui mesmo, né? Eu conheço a Gabi porque a gente escreveu em blogs. A gente não estaria aqui sem a internet. Então, eu acho que
expansão de possibilidades de encontro é sempre positiva, seja por aplicativo, seja por qualquer outro meio, sempre positiva. O problema é que ela não é só positiva, né? A gente vive numa sociedade que aí tem certos padrões e dentro de um determinado modo de produção, e o modo de produção, ele é o modo de produção também dos relacionamentos de que ele precisa, e ele é o modo de produção das patologias de que ele precisa também, né? Para se manter o capitalismo, não sei se outra possibilidade seria muito melhor, questões aí, né? Espero que sim, espero inclusive que um dia venha a tal da revolução, mas a gente vive sob um modo de produção que ele, para que ele possa continuar produzindo dentro da própria ética, que é a do lucro, ele também nos produz, né? Então, sim, existe a vantagem que a tecnologia nos trouxe, de, posso me apaixonar por uma mulher que, sei lá, está em outro estado. Antigamente, eu ia conhecer alguém no meu bairro, no máximo no bairro vizinho, talvez no trabalho, talvez na faculdade, né? Eu acho essa ampliação de horizontes maravilhosa. Porém, o problema é que, e eu não sei o quanto eu consigo aprofundar isso aqui, esse imperativo, né, sobre o qual o capitalismo se sustenta, ele é um imperativo, e aí que eu acho que é o paradoxal, da individualidade. Né, o discurso, que inclusive é o discurso, sei lá, dos coaches, o discurso dos neopentecostais, uma série de discursos, de certa psicologia, inclusive, né, uma série de discursos que sustentam o nosso modo neoliberal de viver, eles investem na individualidade. Eu consegui tudo que eu quero sem a ajuda do Estado. E do ponto de vista do modo de produção, eu acho fantástico, porque ele não perde. Né? Eu faço o indivíduo acreditar que tudo depende dele, que ele pode tudo sozinho, e se ele não conseguir, foi ele que não se esforçou. A culpa foi dele, sim. O capitalismo não perde. Né? O capitalismo não perde. Esses discursos não perdem. É o sujeito que sai sempre derrotado. Né? E aí vira essa situação que eu, de novo, eu chamo de paradoxal, porque onde eu poderia estar aproveitando o que a tecnologia per se ela não tem ideologia, né? Mas não existe introdução de uma nova tecnologia, não existe apropriação de uma tecnologia, não existe adoção de uma tecnologia que não seja ideológica, né? A ferramenta em si poderia estar só ajudando a gente a conhecer mais pessoas, reduzir a questão da fronteira. Eu acho interessante, né? A gente agora consegue conversar com pessoas do mundo inteiro, né? Inclusive o idioma não está sendo uma barreira a mais. Você consegue fazer traduções por inteligência artificial e coisa do gênero e, até né? emular sua voz ela consegue. Eu nem preciso aprender o idioma mais para ter contato com pessoas de outros lugares e outras realidades, e isso é interessante, né? Porque se a gente pensa talvez com certo romantismo que nós tivemos no passado, isso é maravilhoso, né? Só que o que está acontecendo exatamente no momento em que a tecnologia permite ampliação de horizontes? Os nacionalismos, né? As pessoas mais ainda pegadas a seus nichos, né? Então, e esse discurso nacionalista, esse discurso que nega a existência ao outro, ele está totalmente condizente com esse imperativo de seja você, né? A individualidade acima de tudo. Seja você, mas não tão você assim. É desonesto, porque seja você, mas é um monte de gente sendo si mesma da mesma forma. Exatamente. Sob os mesmos parâmetros. E negando as possibilidades que a tecnologia dá, por exemplo, de contato com a diversidade. A tecnologia é fantástica. Você ouvir música de um outro país, você conhecer pessoas de outros lugares, do estado vizinho, né? Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma moral, de novo, né? Que leva à negação. Aliás, a coisa do estado vizinho no Twitter é muito engraçada, né? As pessoas, como é que é isso na sua cidade? Vira até piada, sim, né? Aí gera maior treta. Não pode usar em São Paulo. Né? A gente é um tanto normal, a gente é humano ter dificuldade com a diversidade. O contato com a diversidade, ele demanda aprendizado, ele demanda
esforço, né? Sair do próprio eu não é fácil, né? Mas as redes lucram na medida em que elas fazem a gente negar a diversidade, né? A rede amplia, a Gabi falou de treta agora, né? Uma rede social como o Twitter, ela precisa da treta. É a treta que dá engajamento. Sim, é a base de treta. Né? As pessoas compartilhando os que elas deixarem indignadas, é isso que vai gerar para a rede, né? Elas estão um pouco se fudendo, a rede está um pouco se fudendo para democracia, para diversidade, para direitos humanos, não, porque é a treta que dá like, que gera conteúdo para publicidade que eles querem vender, né? Exato. É mais ou menos isso. Exatamente. Tem mais alguma pergunta? Para a gente encerrar aqui, que já estamos chegando em quase 1 hora de papo aqui. Passou rápido, hein? Pois é. Assunto rende, né? Assunto rende. E ainda falta falar coisa, né? Porque tem coisa para falar. Mas chegando aqui perto da reta final, você acha que, com relação a essa questão das celebridades, e aí, óbvio, a gente tem tanto as celebridades que são as celebridades como uma Sandy da vida, uma celebridade constituída, que não necessariamente é uma celebridade das redes sociais. Não é uma celebridade da era das redes sociais, né? Uhum. Tipo, antes das redes sociais, ela já era uma celebridade quando ela era criança, enfim, aí cresceu sem necessariamente. Mas temos, obviamente, também as celebridades da era das redes sociais, que são os influenciadores e tal, não sei o quê. Você acha que essas questões, elas passam, no fim das contas, vão além? Porque, vamos lá, entre nós, a gente já teve até um podcast aqui sobre este assunto. Assim. Fofoca todo mundo gosta. Quem não gosta tá errado. Que todo mundo quer saber de fofoca, quer saber lá do cara que fez, deixou de fazer, não sei o que. Ok. Mesmo, tem até uma coisa curiosa recentemente no Twitter aí, que eram as pessoas falando: eu pouco me importo se eu não conheço aquelas pessoas. Eu quero saber da fofoca. É uma subcelebridade C que eu nunca ouvi falar de nenhum deles, de um mega nicho e tal. Não me importa, eu quero saber da fofoca, eu quero entender o que está acontecendo, não sei o quê. Porque são relações humanas, né? Então, qual que é o meu ponto? Mais até do que o consumo da fofoca em si, você acha que isso vai acabar se tornando uma espécie de quase uma novela da vida real? Ou seja, a gente vai perder, no fim das contas, muito essa fronteira entre o que é ficção e o que é realidade. Perdeu, né? Nós já perdemos, já foi, morreu. Né? O conceito, eu acho que o conceito de celebridade, você falou aí da Sandy, uma celebridade prévia, né? É um conceito em extinção. Porque nós temos muita facilidade hoje na criação do nicho. Né? Às vezes aparece uma notícia sobre alguma celebridade, não vou nem usar o termo subcelebridade aqui, né? Alguém famoso para determinado grupo, e aí alguém em geral mais velho fala assim, mas eu não conheço essa pessoa, não sei do que se trata, né? Sim, sempre tem mas só eu não sei quem é. Só eu não sei quem é fulano, que já é sintoma da coisa também, né? Você usou o termo novela, eu acho legal, novela dá para explicar bem o que é isso, né? Eu lembro, eu sou um noveleiro, faz tempo que eu não assisto uma, mas telenovelas brasileiras é um assunto que eu adoro, né? E eu lembro muito de Roque Santeiro. Uhum. Roque Santeiro parava o Brasil. Né? De jeitos que nenhuma outra... teve Vale Tudo. Não lembro das novelas dos anos 2000. Roque Santeiro... Até tem uma mais recente que também que tinha aquele final que o pessoal ficava Avenida Brasil. Avenida Brasil. Eu acho que a Avenida Brasil foi a última grande novela nesse sentido. Né? Foi ótimo. Parava o Brasil. Mas você falou de Roque Santeiro, sei lá, 70... A próxima vítima. Não, tô tentando pensar. Não, tô tentando lembrar. Tem um percentual no mercado publicitário. De porcentagem de TVs ligadas, né? Qualquer coisa das TVs estavam ligadas. No último episódio, 75% das TVs do Brasil estavam ligadas no Roque Santeiro. Então, no momento em que, por N razões, inclusive técnicas, né, o que nós tínhamos de conteúdo para consumir era muito limitado e muito centralizado,
era possível ter celebridades, no modelo em que a gente, de alguma forma, reconhece, de um jeito meio ultrapassado, mas reconhece, né? Fenômenos da música pop hoje são muito diferentes do que era, sei lá, o Michael Jackson, né? Coisas assim. E aquele momento não volta mais, porque a coisa foi pulverizada, né? O influencer, a celebridade, toda celebridade hoje, de alguma forma, é de nicho. Sim. Né? E, por um lado, isso, sei lá, pode ser bom, não faço uma avaliação aqui de bom ou ruim, mas, por outro, nessa pulverização, de novo, vou usar o nome do influencer, né? As pessoas que, de alguma forma, estão ocupando essa posição ou anseiam essa posição, né, nesse modo de produção de conteúdo angustiante a todo tempo, o tempo todo, a sustentação de um perfil online já acaba sendo uma novela de si mesmo, eu acho. Já é, né? E de novo, importa pouco quem eu sou, o que eu estou sentindo de fato, importa muito o que eu estou mostrando. E as pessoas começam a seguir a gente, isso acontece comigo, deve acontecer com a Gabi, deve acontecer com você. Muito frequentemente, as pessoas te seguem, é engraçado, porque você tem determinado tipo de conteúdo, porque você fala determinadas coisas da sua vida, e quando você para de falar daquilo, as pessoas, poxa, mas peraí, não foi para isso que eu assinei seu perfil. Sim, ela sai embora, É interessante isso, né? Você criou um novo, de forma muito pulverizada, mas mais genérica. Não tem a intensidade que havia antes, mas existe é como se tivesse dominado a coisa toda. Então, se você não para pensar nisso criticamente, você está está atuando uma vida para um outro que em geral você nem conhece, né? E está atuando uma vida que não é sua. De novo, isso já acontecia antes da internet. Só que a intensidade disso, né? Hoje é muito maior. A gente, esse semblante que eu atuo na rede social, o avatar, o determinado tipo de coisa que eu digo, uma determinada, quase que uma especialização de conteúdo que às vezes as pessoas fazem, isso tudo já é, sim, é para espectadores, né? Espectadores imaginários, inclusive. Sim. Vídeo podcasts imaginários que tem por aí. Isso é fenomenal, né? A pessoa fazendo cortes, né? Cortes que é só ela falando o tempo todo. É sensacional, né? É sensacional. Muito bem. Doni, a gente queria agradecer demais tua presença. Esse assunto rende, hein? Pois é, rende. Nossa, rende, não falamos nem metade do que a gente queria falar aqui, mas muita coisa. Mas é isso, meio que ficou meio explicadinho aqui. Explicadinho não, porque acho que não tem explicação. Exatamente. A coisa está toda em construção ainda, a gente está tentando entender qual o papel, né, de todo. É uma maldição e uma dádiva, né? A gente está no meio da transformação. A gente vai ver o que vai acontecer ainda. Como toda ferramenta, na verdade, né? É isso. A ferramenta é isso. Então, assim, não acho que. Não, esquece se você está achando que as redes sociais vão te salvar. Não vai. É você mesmo que vai ter que se regular, não é a rede social que vai te regular. Uma mudança para melhor seria. Eu, sinceramente, queria falar disso, inclusive. Eu acho que uma mudança muito importante seria o fim deste modelo de rede social. Sim, muito bem. Das redes sociais? Não necessariamente, mas desse modelo de um aplicativo fechadinho, tocado por uma grande do Vale do Silício, isso seria muito legal que acabasse. Né? Sim, seria muito bom. E aproveitando o ensejo aí, qual seria uma rede social legal que você acharia legal? Cara, no momento, eu acho que o Pinterest é bom porque ninguém fala. Você só vê foto bonita. Eu acho incrível. Exato. Boa. Boa. Ó, a dica que fica então para você aí da nossa pequena, porém fiel audiência que está ouvindo a gente, ouviu a gente aqui até o final dessa conversa, não tem necessidade nenhuma de você postar tudo da sua vida, tá tudo bem, fica tranquilo. Eu tenho 3.000 seguidores. Cara, eu tô num ponto em que quanto menos conteúdo das pessoas, melhor, cara. Tudo bem que pode ter a ver com a minha profissão também, mas chega uma hora que eu penso, não, mas eu não quero saber isso de você. Eu acho que existe esse platô do fastio, né?
Existe essa coisa do fastídio, você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Como houve, por exemplo, de lives durante a pandemia, de puta que pariu, eu não aguento mais lá. Existe essa questão do conteúdo, hoje a gente não quer. Se me permitem, eu vou ser militante de novo, eu falo muito de capitalismo, né? Opa, você tá no lugar certo. Você falou agora há pouco aí de hipersexualização, por exemplo. É uma maneira de controle, de supervisão dos corpos, você fazer com que a libido seja direcionada para coisas outras que não sejam ação de fato. Exato. Né? Então, quando eu sexualizo o ambiente, por exemplo, vi imagens, né? Aquela menina fazendo a receita, lembra? Né? Tem esse nicho também. Mas especificamente nessa coisa do online, né? Inclusive a nossa indignação atuada online em relação a uma série de coisas, muito frequentemente ela é só catártica, né? Para o aparelho psíquico, digamos assim, o efeito de ter se indignado com algo e falado a respeito, sei lá, compartilhei um meme sobre isso, ele é muito similar ao de ter feito efetivamente, tomado uma ação sobre aquilo. Então, tá. Do tipo de questão de mental, né? Economia de gozo, digamos assim. Né? O efeito catártico é o mesmo. Né? Tem essa pegadinha do funcionamento neurótico, digamos assim. Né? Então, o cara compartilha uma coisa e acha, puxa, fiz minha parte. Né? E para o sistema é maravilhoso que seja assim. Né? A libido, ajudei. A libido está investida. Né? O cara tá lá, ele sentiu, ele fiz aquilo que precisava, posso dormir tranquilo hoje. Mas no sistema de recompensa mental, ele foi como se ele tivesse saído na rua e militado. No limite, então, você não fez porra nenhuma. Então tem isso, né? Não é sem propósito, já diria o nosso careca Alexandre, não, peraí, o Foucault, não é sem propósito que exista esse controle da libido. Né? O controle de libido é controle do corpo. Né? Enquanto a libido está investida nas coisas que as empresas acreditam que a gente deve investir libido, a gente não está investindo libido em, sei lá, mudança. No que deveria. No que deveria. No que deveria, exatamente. Né? Só fazer esse parêntese aí. Então, muito bem feito. E outra coisa, você que é famoso, que fica postando besteira na internet, contrate Media Training. Nós estamos aqui, 2 jornalistas que fazemos isso. Já fica o nosso jabá, contrate Media Training. Existe coisa que você... e se der errado, faça terapia. Exatamente, aqui já fica para todo mundo. Faça terapia e contrate Media Training, porque vai precisar dos dois. Por favor. Exatamente. Doni, agora aproveitando que a gente estava falando tanto de redes sociais, não sei o quê, onde as pessoas te encontram para fazer um jabá? Vamos lá, o seu jabá, né? Show Donizete, né? Em espanhol, Donizete com 2 T's em todos os lugares, eu acho. Todas as redes possíveis e imagináveis, eu tô lá com esse nick. Muito bem. Obrigadíssimo mais uma vez pela presença e como a gente gosta de dizer para os amigos sempre, saiba que é a primeira, mas não é a última. Eu que agradeço, tomara que não seja mesmo. Né? Gostei muito do papo aí. Inclusive, a gente precisa marcar uma cerveja logo. Somos vamos sim. Sair dos quadradinhos. Exatamente. Um beijo. Foi um prazer. Até logo.